entender como é gerado os potenciais. Então, bem-vindo a todos, né? A gente vai começar a aula falando sobre esse aspecto do que gera esses potenciais na membrana. E para poder a gente compreender esses aspectos de potenciais, foi necessário a gente rever e aprender, né, aquela parte sobre transporte, porque são os transportes de substâncias que vão gerar esses potenciais. Como é que a gente pode compreender o termo potencial, né? Potencial é quando é gerado diferença de cargas. Então, quando eu tenho uma distribuição de cargas com sinais opostos, é gerado um potencial. Esse potencial, com a geração desse potencial, ele proporciona também o fornecimento, a geração de um campo elétrico. Tá? Então, quando eu falo potencial, distribuições de cargas opostas, logicamente tem que ter duas áreas, né? Tem que ter uma divisão entre dois meios para poder gerar essa distribuição de cargas que a gente chama de potenciais. Potenciais porque vão ter condutividade elétrica de um polo para outro. Então, quando eu pego, por exemplo, uma pilha, essa pilha ela tem um potencial elétrico porque vai estar havendo a condição de cargas do polo positivo para o polo negativo, do cátodo para o ânodo, né? São polos positivos para o polo negativo. Então, essa diferença de cargas gera um potencial que, na verdade, vai servir para dinamizar os processos. Quais são esses processos quando eu estou me referindo à questão do sistema biológico, no caso a célula? Esses processos são os processos de transportes que vão gerar um campo elétrico, um potencial, e esses potenciais vão ser necessários para a ativação dos processos biológicos como um todo. Tá? Quais exemplos de processos biológicos que esses potenciais vão gerar? Impulso nervoso, e que esse impulso nervoso vai estar em todo o sistema humano, né? Todos os sistemas a gente tem o que a gente chama de inervação, principalmente através dos neurônios. E aí, a partir desses neurônios, é que vai haver a propulsão desse impulso nervoso, a partir da geração de um potencial que vai ser necessário e indispensável para todos os processos biológicos. Quais são os processos biológicos que dependem do impulso nervoso? Processo de contração muscular, de todos os tipos de músculo, né? Músculo esquelético, músculo lísico, músculo cardíaco, entre outros processos que a gente vai ver. Tá? Então, basicamente isso. Para poder a gente compreender a formação desses potenciais, a gente tem que fragmentar quais potenciais são gerados para chegar num todo em relação à célula. A gente vai ter como foco aqui não um sistema, por exemplo, sistema gastrointestinal, sistema digestório, gastrointestinal, sistema respiratório, não. A gente vai começar da unidade básica, que é a célula, analisando como na célula é formado esses potenciais. Então, pegando como exemplo uma fibra nervosa, que eu falei que esses potenciais são necessários para gerar um impulso nervoso. Então, vamos entender como esses potenciais são formados na fibra nervosa para desencadear os impulsos nervosos, tá? Vamos começar fragmentando esses potenciais. A gente viu, e a gente precisa rever, que existe concentrações de substâncias diferenciadas, tanto dentro como fora da célula. Então, vão ter substâncias que vão estar mais concentradas fora da célula e vão ter substâncias que vão estar mais concentradas dentro da célula. Então, essas diferenças de concentrações proporcionam o que a gente viu que seria o transporte, né? Transporte de substância. Dependendo da energia, que é quando acontece contra um gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem mais, ou não dependendo de energia, que seria de onde tem mais para onde tem menos, em termos de concentração. A esse processo de transporte de substância de onde tem mais para onde tem menos, a gente chama de difusão, né? Essa difusão pode ser difusão direta ou difusão facilitada, tá? A difusão facilitada que a gente viu é através de uma proteína que ajuda a transportar a substância. Com base nesse conceito de difusão, é importante entender que a difusão ela gera um potencial.
né? Esse potencial a gente chama potencial da membrana. Por quê? Porque através de passar as substâncias pela membrana, e o foco dos potenciais, de forma geral, vai ser o interior da célula, né? Porque, como a gente viu no esquema da aula anterior, existe uma distribuição de cargas. Essa distribuição de cargas, eu vou voltar aqui para o slide para a gente compreender rapidinho. Essa distribuição de carga, ela faz com que na célula haja uma diferença externamente positiva, né, na célula, e internamente negativa, como a gente está vendo aí nesse gráfico. Então, a gente está vendo que fora existe uma distribuição de cargas positivas, internamente uma distribuição de cargas negativas. Quando eu avalio isso em termos de potencial, eu vejo que fora o meio extracelular ele é considerado potencial zero, né? Quando atravessa a membrana, esse potencial fica fortemente negativo, chegando a ser totalmente negativo dentro da célula. Então, o que importa para a gente rever essa imagem? É como esses potenciais que estão mostrados na figura A, eles são estabelecidos. Então, a gente vai fazer uma compreensão de como a célula chega a manter esse potencial, como ela chega a formar esse potencial, tá? Por isso que é dividido em processos. A gente vai ver que o primeiro processo, para compreender a formação desse potencial, é através do transporte por difusão, né? Esse transporte por difusão, repetindo, é de onde tem mais para onde tem menos. Vamos analisar na figura A, do lado esquerdo, desculpa, de vocês, é que o tipo de potencial gerado a partir do transporte de potássio. O potássio ele está em maior concentração no interior das células. Pegando como exemplo aí a fibra nervosa, ele vai estar mais concentrado dentro da célula. Se ele está mais concentrado dentro da célula, a tendência é que ele saia da célula por processo de difusão, transporte do tipo de difusão. Então, a tendência dele é sair, como a gente está vendo aí nas setas em vermelho, porque está mais concentrado dentro da célula, a tendência é sair. Quando esse potássio ele sai da célula, a gente tem que analisar que o potássio tem carga positiva, é um íon positivo. Então, quando ele sai da célula, ele vai a favor do seu gradiente de concentração para fora. Ao mesmo tempo, no interior da célula, o que acontece? Por ele ter carga positiva e por ele estar em maior concentração dentro da célula, quando ele sai, a concentração inicial dele dentro da célula vai diminuir, favorecendo o aparecimento de cargas negativas, e por ele ser um íon positivo, carregado eletricamente, positivamente carregado, com a sua saída também torna o interior da célula ainda mais negativo. Então, a gente tem a soma da concentração, né, que seria de onde tem mais para onde tem menos, gerando aí uma carga negativa, da mesma forma que o translocamento desse íon de carga positiva, ele favorece que eletronegativos se aproximem da periferia da membrana, deixando ainda mais o interior negativo, tá? Então, seria a importância central do transporte de potássio nesses dois aspectos. Deixar, inicialmente, o meio intracelular eletronegativo. Porque o que é que importa para a gente? Saber como esse potencial é gerado na célula, no interior da célula. Não precisa saber o que está acontecendo fora. Né? Não venha ser, digamos, o foco é entender o que está no meio extracelular, mas o que está no meio intracelular. E aí a gente está analisando, vendo que quando eu verifico isso em termos de força eletromotriz, né, a sigla chamada FEM, essa força eletromotriz gera um potencial que pode ser registrado, que a gente vai até ver como é que é feito. Dando aí um valor de menos 94 milivolts. Significa que a participação da difusão apenas, tá? Eu desconsiderando todos os outros elétrons, todos os outros íons, considerando apenas potássio.
Então, só a saída por difusão do potássio gera um campo eletromagnético de uma força equivalente a menos 94 milivolts, tá? Considerando isoladamente só o íon potássio, isoladamente. Quando a gente considera de forma isolada a difusão de um determinado íon, a gente chama isso de difusão efetiva, porque está se referindo apenas à difusão de um único íon em específico, tá? Da mesma forma, a gente analisando a difusão efetiva do sódio, o que é que vai acontecer? A concentração do sódio é maior fora da célula, no meio extracelular. A tendência natural por difusão é que ele entre na célula. Então, quando ele entra na célula, o exterior vai ficar com carga negativa. Por quê? Porque a concentração dele fora diminui, aumenta dentro, e por ele ter carga positiva, ele atrai íons eletronegativos também para o espaço extracelular. Vai ficar nessa paralela aí com as cargas positivas do interior. No interior, o que é que vai acontecer? Vai haver uma alta concentração de sódio e vai fazer com que esse meio fique com a distribuição eletropositiva, formando aí esse potencial, fora negativo, dentro positivo. Inversamente, o que acontece com o potássio, né? E aí, quando a gente registra isso em termos de força, a gente percebe que vai ter aí um valor diferenciado. Nesse caso, esse valor diferenciado vai ter uma carga contrária. Desculpa, um valor positivo em vez de ser um valor negativo. A difusão do íon potássio gera menos 94 milivolts, uma força. A difusão do sódio gera uma força positiva de 61 milivolts. Ou seja, o que é que está me dizendo isso aí? Como é que eu posso interpretar isso? Que o potencial, que a entrada, desculpa, que a saída de sódio na célula favorece uma força eletronegativa. Lógico, porque vai deixar o meio interno da célula eletronegativo. Já a entrada do sódio favorece um potencial eletropositivo, com a força positiva, que seria de 61 milivolts. Lógico, porque está entrando potássio na célula, deixando o meio eletropositivo. Então, quando eu considero apenas a difusão de sódio e de potássio, eu tenho esses dois valores em termos de potenciais. É gerado potencial? É gerado potencial, porque a gente está vendo que fora da célula tem um tipo de carga, dentro da célula tem outro tipo de carga. Então, são cargas diferentes, gerando um potencial. Tá? Mas a gente sabe que não só existe íons potássio e íons sódio, existem outros íons. Então, a gente tem que analisar também um conjunto. A célula não vai estar só favorecendo a difusão de potássio ou a difusão de sódio. A gente tem que ver o contexto como um todo. E aí eu queria que vocês falassem até então, está dando para entender essa parte inicial? Ficou claro? Tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho importante a gente já ir esclarecendo agora, né, sobre essa parte inicial, para poder não ficar tão complicado mais na frente. Gente, não fale no chat que eu não estou vendo, tá? Então, se alguém tiver dúvida, fale ao fone, tá bom? Ok, então vamos prosseguir, né? Estão me ouvindo bem? Por favor, só falem aí para saber se está tudo ok. Sim, Borges. Ok, tá bem, tudo bem. Vamos lá. Com base nisso, existem cálculos para compreender como esses valores eles são gerados. Eu falei no slide anterior que existe menos 94 gerado pela difusão do potássio e mais 61 gerado pela difusão do sódio. Então, como é que se chega a esses valores, né? Para poder entender. Então, existe um pesquisador que ele se interessou para calcular justamente esses potenciais. O potencial de Nernst, ele é um potencial atribuído a uma força que é gerada a partir
uma força gerada contrária à difusão efetiva de um íon. É como se fosse um potencial gerado contrário à entrada daquele íon ou à saída daquele íon. Então, de forma conceitual, seria esse valor potencial de difusão ao longo de toda a membrana que vai se opor à difusão efetiva de determinado íon. Então, é uma força contrária àquele íon. Por quê? Porque a gente vai estar considerando aí o interior da célula, a concentração relacionada ao interior da célula. Então, o potencial de Nernst, ele é desenvolvido, ele tem como intuito justamente saber qual o potencial gerado contra a difusão de uma substância específica. Então, se eu estou analisando nessa primeira imagem que existe um potencial gerado aí, que seria de menos 94 pela difusão do potássio, a partir desse potencial de Nernst, é tudo que é gerado contra esse processo de difusão. Então, se eu estou analisando que a saída do potássio deixa a célula eletronegativa no seu interior, qual seria o potencial de Nernst? O contrário a esse processo de difusão, que seria a distribuição positiva fora da célula, em termos bem gerais, né? Seria isso. Que é inversamente, por exemplo, ao potencial gerado a partir da difusão de sódio. Qual o potencial de Nernst aí? Seria a geração de um campo eletronegativo fora da célula, sendo oposto, positivo dentro da célula, sendo oposto à entrada do sódio, à difusão do sódio. Então, esse potencial a gente chama de potencial de Nernst. Como é que ele é feito? Como é que ele é calculado? O que é que vai interessar nessa equação? É o que está dentro da célula. Então, essa equação aí mostra que essa força gerada ela vai ser correlacionada com o que está dentro. Por isso que ele coloca concentração interna dividido por concentração externa. Então, 61 seria mais ou menos a concentração, a influência gerada pela entrada de sódio. Isso é padrão, né? Ele pega padrão como 61, vezes o logaritmo, que é a relação inversa entre a concentração interna sobre a concentração externa. Então, com base nisso, né, é importante saber que nesse cálculo é preciso entender alguns conceitos. Sempre a gente vai considerar o potencial extracelular como zero, não interessa, né, porque tudo multiplicado por zero é zero, né, não vai interessar. O que vai interessar é o que está dentro da célula, tá? O interior da célula, para entender como esse potencial é feito. Nesse caso, a gente vai ter uma relação contrária à questão da carga do íon. Por exemplo, se o íon for negativo, esse potencial de Nernst ele é contrário, ele vai ser positivo. Se o íon for positivo, o potencial de Nernst vai ser contrário, vai ser negativo. Como é que a gente pode entender isso? Se a gente está vendo aqui que o potencial contrário à saída do potássio é o Q negativo, né? Dentro da célula. Em relação ao sódio, o sódio está entrando. Qual é o potencial gerado contrário a ele? A distribuição negativa externamente à célula. E aí vocês poderiam perguntar, mas não é importante a carga dentro da célula? Sim, a carga dentro da célula. A carga dentro da célula aqui para o sódio vai receber a mesma representatividade, ou seja, vai ser positiva também, porque o sódio ele tem uma facilidade para entrar na célula. Então, o que é que interessa aí, em termos de potencial? É como a célula mantém essa eletronegatividade no interior. Então, o sódio está indo contra, digamos assim, o surgimento desse potencial eletronegativo. Mas se a gente for considerar ao pé da letra, ó, se a gente está vendo que em relação ao interior, né? O que é que a carga negativa positiva do íon vai ter um potencial negativo. Acontece aqui no potássio. O potencial, quando sai, interiormente fica negativo. A mesma forma é quando o sódio entra. Quando o sódio entra, o potencial contrário é o inverso da carga do sódio.
Sódio tem carga positiva. Quando ele entra, o exterior fica negativo. Então, isso aí é válido em termos de equação de Nernst. Gente, está claro isso aí. Eu acho uma das partes mais complicadas, assim, para entender. Que Eu envolve não muito, entendi, Berg. certo? Entendeu? Especificamente algum ponto ou Volta, todo? volta o slide do anterior, vamos dizer. Eu pego referência a essa partezinha colorida ou a parte de fora? Em termos de, não entendi De a pergunta. As carga, em termos de setas, carga, para gente determinar se o sinal é negativo, como por exemplo esse menos 94 milivolts, ou se é positivo. É isso aí que certo. eu não entendo. Certo, veja, muito bem. Esses valores, menos 94 e mais 61, eles ainda não são resultantes dessa equação aqui, não. Certo? Essa equação é a equação inicial, que seria o que dá a informação do potencial contrário, certo? Esses valores aqui, eles são atribuídos considerando apenas a difusão. O potencial de Nernst é contrário a essa entrada. É o que é gerado a, a passagem do íon. É toda aquela força de difusão, aquele potencial que é gerado contra a difusão específica de um íon. Por exemplo, a gente está vendo que o potássio, quando entra, quando sai da célula, ele gera um campo eletronegativo. Então, esse campo eletronegativo que é contrário, né, aliás, que é a favor da sua saída, isso aqui seria o potencial resultante da difusão, essas cargas negativas no interior. Mas em relação ao potencial de Nernst, é justamente o contrário, que seria essa distribuição positiva contra a difusão do sódio. Tá? O que é que a gente está vendo aqui? Apenas a geração do potencial de Nernst, que é o potencial contrário à difusão desses elementos. Esses resultados aqui, menos 94 e mais 61, eles não são do potencial de Nernst, porque o potencial de Nernst é contrário a esse. Eles são de potencial de difusão, tá? Que é uma relação contrária. Quando eu analiso apenas o potencial de Nernst, eu estou vendo como é calculado com base na qual é a força contrária que vai agir sobre a difusão de determinado íon. Então, se eu analiso, por exemplo, que o sódio e o potássio, o sódio está saindo, ele não tem carga positiva, então se ele está saindo, qual é a força contrária aqui? Negativa, seria o potencial de Nernst, tá? No sódio ele não está entrando, ele tem carga positiva, qual é a força contrária? O potencial negativo, que seria o potencial de Nernst, contrário à sua entrada. Não sei se ficou claro, Renan. Ficou. Acho que quando eu ler, consegui esclarecer mais. Eu acredito que sim, porque, gente, só lembrando em relação ao capítulo, o capítulo, deixa eu só lembrar aqui do livro, um minutinho, para me situar. Se eu não me engano, é o 5. Só um minuto. É o capítulo 5, exatamente. Tá? Então, eu queria que vocês dessem uma lida como já antecipo, né? Como uma atividade para a semana, é a leitura desse capítulo, tá? Vamos prosseguindo. Então, esses potenciais, eles são gerados, a gente está vendo aqui a potencial de Nernst, que é a força contrária à difusão efetiva de um íon, né? Quando eu considero apenas um íon. A gente sabe que na célula não existe apenas um íon, existem vários íons. Mas eu já afirmo que existem três importantes aí para a geração desses potenciais, que seriam o sódio, o potássio e o cloreto. Então, esses três íons são os mais importantes para a geração de potenciais. A gente vai ver que o sódio e o cloreto eles estão em maior concentração fora da célula. E o potássio está em maior concentração dentro da célula. Tá? Então, por difusão, qual a tendência do sódio? Entrar na célula, do cloreto, entrar na célula, do potássio, sair da célula. Tá? Você sempre tem que lembrar desses detalhes.
Quando a gente analisa o conjunto desses 3 íons, a gente tem que entender que, para calcular, para entender a geração dos potenciais, a gente tem que agregar todos os 3. A gente não pode trabalhar dessa forma isolada, tá? Como eu mostrei no primeiro slide. Isso aqui é só para mostrar o potencial gerado por difusão de um elemento, de um íon isoladamente. Mas, na realidade, eles estão nessa forma, estão interagindo em conjunto. Então, como é que é feito isso? A gente tem que analisar 3 aspectos aí de cada íon que vai se difundir na célula. A gente está vendo o potencial de difusão de vários tipos de íons que vão se difundir pela célula, seja a entrada ou seja a saída. Tá? O que é que a gente tem que considerar inicialmente? A carga de cada íon. Então, a carga de cada íon é muito importante para a gente entender que ela é uma das variáveis que vai pesar, que vai influenciar o processo de difusão. Né? Outra questão é a permeabilidade da membrana. Então, a membrana vai estar mais permeável aos íons que tendem a sair da célula. Tá? Vai estar mais permeável à saída da célula. Por quê? Porque a gente viu que internamente a célula ela tem distribuição eletronegativa. Então, isso significa que tem uma carga negativa. Então, o que está dentro, por difusão, é mais fácil, de certa forma, sair contribuindo com esse potencial. A permeabilidade da membrana vai ser mais influenciada nesse aspecto de difusão para os íons que estão dentro da célula em maior concentração, lógico, tá? Outro ponto a ser analisado é a concentração de cada íon, tanto internamente como externamente. Eu falei que o sódio e o cloreto estão mais concentrados fora da célula e estão em baixa concentração no interior. O potássio é o inverso. Estão em alta concentração no lado interno e baixa concentração do lado externo. Para cada variável, a gente tem um símbolo. Permeabilidade da membrana vai ser dado como P, concentração de cada íon como C, lado interno como I e lado externo como E. Com base nessas 3 variáveis, é feita uma equação para se calcular esse potencial de difusão de todos os íons. No caso desses 3 íons, que são os 3 mais importantes. A essa equação a gente chama de Goldman. Ela nada mais é do que uma modificação da de Nernst. Então, o Nernst está analisando apenas o potencial gerado contra a difusão de um íon. Aqui é o somatório de todos os íons. Tá? E aí ele coloca na mesma equação, o que é que vai ter? Vai ser calculada a força eletromotriz dada em milivolts, que vai ser a relação de menos 61, porque menos nessa daqui era variável, mais ou menos, né? Podia ser tanto entrada ou saída, mas aqui a significância vai ser relacionada ao que está dentro, porque dentro da célula é onde vai ser formado o potencial. Né? O foco, como eu falei desde o início, é entender como esse potencial eletronegativo é formado no interior da célula. Tá? Então, ele vai receber um sinal negativo aí. Então, vai ser menos 61, correlacionado ao logaritmo de concentração de cada íon internamente, vezes a permeabilidade da membrana de cada íon também, com a polaridade, né, relacionando com a polaridade, mais o somatório dos demais íons, do lado interno. Então, vai ser sempre a relação interna da permeabilidade, da polaridade, da concentração de cada íon, dividido pela polaridade, permeabilidade e concentração de cada íon do lado externo. Então, essa mesma relação aqui, interna sobre concentração externa, mais feito o somatório. Somatório de quê? Da polaridade de cada íon, da permeabilidade da membrana e também da concentração de cada íon. Com base nisso, existem algumas informações para a gente compreender essa equação. Os 3 íons aí escolhidos são aqueles que são mais importantes no aspecto de impulso nervoso nas células nervosas e também o processo de contração muscular nas fibras musculares. Tá? Por isso que eles estão mais
em destaque por agir nesses processos, tá? Outro informe. Essa importância dada a cada íon vai ser uma relação direta entre sua permeabilidade. Então, se a célula vai estar mais permeável a determinado íon, consequentemente, vai favorecer determinado tipo de potencial. Como exemplo aí, a gente vai ver que o potássio ele é mais favorável à sua permeabilidade na membrana. Por quê? Porque ele está maior concentrado dentro da célula e a membrana fica mais permeável à sua saída, tornando o interior mais eletronegativo, tá? Então, é muito notório a gente frisar que essa permeabilidade ela sofre variação, né? Mas já antecipo que essa permeabilidade vai ser mais favorecida ao potássio, tá? Outra questão para se saber é que essa concentração, o que vai importar é o que está dentro da célula, porque é o que vai gerar a eletronegatividade, tá? Então, quando a concentração iônica da célula dentro é eletronegativa, obviamente, fora vai ser positivo, né? E o importante também entender é que quando um íon tem determinada carga, por exemplo, o sódio tem carga positiva, quando ele passa para dentro da célula, a gente viu que no lado externo fica negativo. Então, sempre vai ser assim. Determinado íon que tem uma carga positiva, quando ele passa por difusão, o contrário, no lado contrário, vai receber sinal oposto, vai ficar negativo. Para ficar mais claro ainda, se esse íon ele entra na célula, ele entra por difusão, ele tem uma carga positiva, o exterior da célula, à medida que ele se difunde, vai ficar negativo. O inverso, se ele é positivo dentro da célula e vai sair, o interior vai ficar negativo. Então, é sempre essa relação contrária no processo de difusão, tá? E aí a gente vai entender também que esse potencial da membrana é gerado a partir de influências dos três canais, né? Justamente os canais que vão favorecer a passagem dessas substâncias. Então, a gente vai precisar entender que os canais de sódio e potássio vão sofrer uma alteração mais rápida. O que é essa alteração? É aquela alteração naquele canal proteico. Então, a proteína vai sofrer uma modificação estrutural mais rápida, transportando sódio ou potássio, do que aqueles mediados favorecendo a mediação do cloreto, o transporte do cloreto, que vão ter uma alteração mais lenta, tá? Mais lenta na sua conformidade. É como se ele favorecesse o transporte do cloreto de forma mais lenta, porque ele vai sofrer alterações estruturais na proteína de transporte de forma mais lenta. Isso é válido porque é uma das formas de manter essa polaridade celular, manter a diferença de carga na célula, deixando externamente positiva e negativa internamente. Vejam, a gente está vendo aí que esses potenciais eles podem ser verificados. Por que eu digo que fora da célula tem cargas positivas, a célula vai ter um potencial positivo e dentro da célula tem um potencial negativo? Porque existem métodos para verificar isso. Os métodos é utilizando aí um eletrodo. Esse eletrodo ele geralmente é composto por alguma substância que tenha prata e cloreto, né? Geralmente é o cloreto de prata. Ele é utilizado nessa micropipeta, que essa micropipeta nada mais é do que um microeletrodo. Esse microeletrodo é inserido na fibra nervosa e ele está conectado com um potenciômetro para analisar justamente essa distribuição de carga. Coloca-se um aparato fora a fibra e a micropipeta dentro, que é o eletrólito. Essa micropipeta vai registrar internamente um potencial eletronegativo, por isso que lá no potenciômetro a setazinha, né, está indicando que está abaixo de zero internamente, né, e mostrando que se chega mais ou menos a menos 90 milivolts, que é o potencial da membrana, potencial celular em repouso. A gente vai ver que o potencial geral
formado na célula é de menos 90, é eletronegativo. Observando essa figura aí ao lado direito, a gente percebe que esse potencial fora da célula ele vai ter uma carga zerada, né, representando uma eletropositividade. Ao mesmo tempo, a gente vê que essa distribuição fora da célula, na periferia, paralelo à membrana, tem uma distribuição totalmente positiva. Isso não quer dizer que todos os eletrólitos que estão fora da célula são positivos, não. Existem eletrólitos eletronegativos. Só que essa distribuição ela tende a ficar um acúmulo de eletrólitos eletropositivos fora da célula. Qual o principal eletrólito nesse caso? O sódio. E dentro da célula, paralela à membrana, a gente tem a distribuição de substâncias eletronegativas. Quais são essas substâncias eletronegativas? Principalmente, esse campo é gerado a partir da saída do potássio. E o potássio é positivo, né? Então, isso representa o seguinte, que além da saída do potássio, que a gente vai ter esse potássio sendo liberado gradualmente pelos canais de escape de potássio, que vão ajudar na manutenção dessa eletronegatividade, mas como também concentração de determinados íons eletronegativos, como o fósforo, como também o cloreto. Tá? Então, a gente tem uma distribuição que sempre paralela à membrana vai ser positiva fora a célula, internamente negativa, do mesmo jeito do outro lado da célula. Vai ter uma distribuição negativa paralela à membrana internamente e uma distribuição positiva externamente à membrana. Então, vejo, quando eu verifico isso em termos de potencial, eu vejo que internamente a célula, esse potencial é menos 90 milivolts. Tá? Isso aí dado com base em quê? Com base no uso desse método aí de verificação por eletródio de prata, né? Que seria o eletródio de cloreto de prata, tá? A partir da conexão dele com o potenciômetro. Pessoal, como é que está a compreensão? Bem difícil, viu, Berg? É um pouco puxado, porque tem vários conceitos preconceitos, né, que vocês precisam compreender antes de É porque, assim, Berg, é muita informação. A gente tem que ir bem com calma, assim, porque senão não entende. É verdade. Então, é o que eu falei, vocês têm que ir lendo, né? Vamos começar a ler aí o livro mesmo. Além dos outros capítulos que eu já dei, né? O capítulo 5, para poder compreender, tá? Deixa eu ver se a gente ainda tem um tempinho, né? Temos. Então, vou tentar chegar até potencial de ação, que foi o término da aula, né? Que eu deixei gravado, tá? Para vocês entenderem. Então, vamos prosseguindo de forma um pouco mais lenta. Vejam, esse potencial que eu falei aqui anterior, que fora da fibra nervosa tem distribuição positiva, dentro da fibra nervosa tem distribuição negativa, ela é o que a gente chama de potencial de repouso. O que é potencial de repouso? Aquele potencial habitual da célula dentro das condições de homeostase, né? Então, a gente sabe que a homeostase é o equilíbrio da célula, mas mantendo as suas funções. Então, esse potencial de repouso é dado por participação aí de 4 processos. Esses 4 processos, a gente vai ver que o primeiro deles é a difusão do íon de potássio. Então, a saída do íon potássio contribui para deixar a célula eletronegativa internamente. A difusão dos íons de sódio também contribui para esse potencial de repouso. Na verdade, é o somatório entre a difusão de potássio mais a difusão de sódio. A gente vai ver que outra parte importante aí é a bomba de sódio e potássio. O que é que a bomba de sódio e potássio faz? É um tipo de transporte ativo, né, porque tem gasto energético. A gente está vendo que o ATP ele é fornecido para favorecer essa passagem desses íons, né? E ele tem como resultado aí a geração de ADP. O que é que acontece nesse funcionamento da bomba de sódio? Só repetindo, né? A bomba de sódio transloca 3 íons de sódio para fora,
contra o seu gradiente de concentração, lembrando que o sódio está mais concentrado fora da célula, né? E o potássio mais concentrado dentro da célula. E a bomba de sódio, ao mesmo tempo que lança 3 íons de sódio para fora, lança 2 íons de potássio para dentro. A gente já percebe que nessa situação aí, qual a tendência com a participação unicamente da bomba? É deixar o ambiente interno eletronegativo, né? E externamente eletropositivo. Como? Lançando 3 íons de sódio para fora e 2 de potássio. Se a gente for fazer a relação, 3 menos 2, 1. Quer dizer que a bomba de sódio favorece o transporte de sódio mais do que o de potássio. E isso deixa o meio interno da célula mais eletronegativo, porque está perdendo um a mais, né? Um íon a mais em relação a 2 de potássio que entra. Então, isso já deixa um déficit aí de negativo. Déficit, logicamente, é negativo. Então, deixa um déficit no interior da célula, né? Além disso, a gente já está vendo que existe outro processo, que é o vazamento de potássio, como eu falei. A membrana celular é mais permeável à saída de substâncias que estão mais concentradas dentro para fora. O potássio, como ele está mais concentrado dentro da célula, a tendência é que ele escape. E existe um canal, que a gente chama canal de vazamento de potássio, que é específico apenas para o potássio, por causa do tamanho do íon e por causa também da carga desse íon. Então, só vai passar potássio, nada mais. Esse potássio passa para o exterior. Se ele passa para o exterior, ele tem carga positiva, o que, é que vai acontecer no lado interno? Vai ficar eletronegativo. Então, todos esses 4 processos aqui contribuem para deixar o ambiente da célula interno carregado eletronegativamente e positivo extracelularmente. Tá? Então, é isso que a gente chama de potencial de repouso. Qual a importância do potencial de repouso? Porque a partir dele é que vai ser gerado o potencial de ação para favorecer o processo de impulso nervoso. Tá? De impulso nervoso ao longo, logicamente, das fibras nervosas. Essas fibras nervosas elas vão estar conectadas ao músculo, né? Então, é ela que vai favorecer o processo de contração muscular, que a gente vai compreender nas próximas aulas sobre o processo de contração muscular. E aí, para a gente compreender, em termos de cálculo, os gradientes, né, de substâncias, e como essa bomba de sódio gera esses gradientes, é importante a gente relembrar a relação da concentração. O sódio vai estar maior concentrado externamente do que o potássio, como eu falei. A gente tem uma diferença aí. Com base nessa diferença, é dada uma relação do que está sempre essa proporção, ela vai ser relacionada com o que está dentro da célula. O que é que tem mais dentro da célula? Potássio, 35. A relação do que está dentro com o que está fora é mais ou menos 35. Em relação ao sódio, essa relação é mais ou menos de 0,1. Então, existe pouco sódio dentro da célula. Tá? Com base nessa relação, se tem um cálculo para se ter esse potencial de repouso. Tá? Pegando como início a contribuição apenas da difusão de potássio, qual a difusão de potássio? A relação é de 35. Então, fazendo um cálculo, né, uma proporção de difusão, para saber o potencial que é gerado, é de menos 94 esse potencial. Menos 94 milivolts. Foi aquele que eu mostrei no início da aula, no primeiro slide. Tá? Quando a gente analisa a contribuição do sódio, a gente vê que esse potencial no interior da célula é de quanto? Mais 61. Agora sim, viu, Renan? Esses dois potenciais aí são relacionados à difusão que gera o potencial de repouso. Pegando menos 94, que é a contribuição do potencial de difusão de sódio, relacionando ele com o potencial de difusão do potássio, a gente não pode fazer essa relação, esse somatório, né? Menos 94 mais 61. Porque a equação, essa equação anterior, preciso voltar,
seria essa daqui, ela não relaciona só duas substâncias, né? Ela relaciona, além dessas duas substâncias, mais uma, e ainda tem outros fatores para ser analisado. A polaridade, a permeabilidade e a concentração de cada íon. E aí a gente sabe o seguinte, que, como eu falei anteriormente, o que é mais favorável para se difundir, qual a permeabilidade é maior para qual íon? Para o potássio, né? E aí já entra em vantagem. Então, fazendo uma relação nessa equação aqui de Goldman, analisando essa equação e analisando que o potássio vai ter maior taxa de permeabilidade, isso significa que ele vai influenciar mais o potencial de repouso nessa equação aí. É como se a permeabilidade de sódio e de cloro fosse muito baixa, tá? Então, fazendo esses cálculos aqui, a gente vai ver que, relacionando a contribuição do potencial de difusão de potássio com o de sódio, e somando-se essa relação com a contribuição da bomba de sódio e potássio, a gente vai chegar a um padrão em termos de força eletromotriz gerada como potencial de repouso. Então, vê essa relação que no interior da fibra nervosa a gente vai ter uma concentração mais significativa de potássio, então vai gerar aí uma contribuição de menos 94. O somatório da difusão do sódio mais a difusão do potássio vai gerar um potencial de menos 86. Se a gente fosse fazer diretamente essa relação, menos 94, essa relação, mais 61, que é o potencial de difusão do sódio, menos 94, que é o potencial de difusão de potássio, ia dar menos 33 milivolts. Mas não é uma relação direta, é uma relação logarítmica, pelaquela equação de Goldman. Fazendo essa relação desses dois, a gente chega a um valor de menos 86 milivolts. Esses menos 86, né, é justificado pela alta permeabilidade da membrana ao potássio, que é cerca de 100 vezes maior. Tá? Se fosse uma relação direta, seria mais 91 menos 94, ia dar menos 33, porque mais com menos, menos, né? E conserva o sinal do maior. Qual é o maior aí? Menos 94. Então seria menos 33. Mas aqui a gente tem menos 86. Por quê? Porque o potássio ele vai ser 100 vezes mais permeável do que os outros dois íons. Com base nisso, a gente pode calcular o potencial geral da célula em repouso, que seria o menos 86 da contribuição à difusão desses dois elementos químicos, desses dois íons, somando-se à contribuição da bomba de sódio e potássio, que é menos 4. Então, menos 86 mais menos 4, a gente vai ter um total de menos 90 milivolts. Existe uma regra na matemática dizendo que cargas menos com mais com mais com menos, menos. Então, menos 86 com mais dá menos. Então, fica menos 86 menos 4. Então, menos 86 menos 4 vai ser o somatório. Qual o somatório? 90. Conserva a carga, o sinal do valor maior. A carga não. O sinal do valor maior, que seria menos 86, dando menos 90. Então, isso aqui conclui tudo isso aqui que a gente viu, que seria a manutenção do potencial de repouso. Qual é o valor do potencial de repouso aí nessa imagem? Menos 90. Então, toda essa parte inicial para justificar que a célula em repouso ela vai ter um potencial de menos 90 milivolts. Isso é o potencial de repouso, tá? Para a gente entender isso. E aí, nas aulas seguintes, a gente vai começar a ver o oposto, que seria a quebra desse potencial, né? Como a célula começa a agir. Então, ó, tá aqui o resumo mostrando que esse menos 90 milivolts ele é registrado internamente pela contribuição da difusão do sódio, do potássio, deles dois juntos, somada à participação da bomba. Gerando o quê? No lado esquerdo de você, direito de vocês, vocês vão ver que existe
uma distribuição totalmente eletronegativa do lado externo da célula e totalmente eletropositiva dentro da célula, tá? Opa, desculpa, é o inverso, tá? Porque tá como se fosse a fibra, tá? Uma fibra nervosa. Então, do lado interno, eletronegativo e do lado externo, eletropositivo. Isso é o potencial de repouso da célula, tá? E aí a gente para aqui para poder, quando for semana que vem, a gente começar a potencial de ação. Qual vai ser a tarefa, né, para vocês? É ler o capítulo 5. Ler bem, porque é uma parte que demanda muita atenção. Se não compreender esse processo, vai ficar difícil para entender o processo de contração muscular, tá? Então, compreendam bem, eu sei que demanda muitos preconceitos sobre física, né, biofísica, na verdade, e é uma disciplina que vocês não pagam, mas é algo que precisa ser esclarecido com muita leitura, tá certo? Gente, e até então, como é que tá aí? O que é que vocês estão achando do conteúdo? Só uma última dúvida. Sim. O senhor falou que quando se fala em permeabilidade, né? Sim. O íon potássio ele é favorecido, mas por quê? O que é que ele tem de diferente? O que é que ele tem de diferente? Ele tem uma... Não é que ele tenha de diferença, porque a célula vai favorecer a saída desse íon, porque ele vai ter um canal específico, esse canal de vazamento, além de outro canal de difusão. Então, ele vai ter um canal de vazamento, um canal de difusão. E a tendência é que, internamente, as substâncias que estão em maior concentração saiam. Tá? Elas saiam da célula. É mais favorável a célula perder do que ganhar, digamos assim. Então, basicamente, por esses dois pontos, por existir um canal de difusão específico para o potássio e por existir um canal de vazamento. Então, a célula é como se o potássio ele forçasse tanto a saída, né, que consegue, de certa forma, vazar. Então, existe um canal feito para esse vazamento justamente para manter essa diferença de carga. Então, eu diria que essa permeabilidade é maior ao potássio justamente por isso, pela participação de dois canais distintos aí se somando. O de sódio, não, o de sódio vai ter um específico. Ele entra ocasionalmente com outras substâncias, como a gente viu, aquela questão do cotransporte, né, junto com glicose e junto com aminoácidos, né? E eu te expliquei, se eu não me engano, não sei se você entendeu, que não é em todo o organismo. Existem canais de potássio com glicose específicos, principalmente lá na região gastrointestinal e na região dos rins. Lembra que eu te falei? Então, esses canais para o sódio, eles têm em menor quantidade, de forma geral, do que os de potássio. Os de potássio têm mais, digamos assim, para a saída desse elemento. Ficou claro, Renan? Entendi. Agora sim, deu certo. Certo, entendeu? Gente, alguém tem mais dúvida? Hanna, deu para acompanhar? Ok, gente. Então, ó, deixa aqui encaminhado como atividade a leitura do capítulo 5. Deixa eu só analisar aqui em específico quais são as páginas, tá? Porque aí fica até melhor. Porque eu só dei potencial de repouso, né? Então, ainda existe potencial de ação e ainda vai ter processo de excitação e também os potenciais de platô. Deixa eu só ver, ó, potencial, aqui no livro. Ó, é da página 59 a 61, certo? 59 a 61. Então, 3 páginas só, né? 3 páginas para vocês lerem. E aí, o que eu quero? Além do que vocês leem, vocês têm que fazer, tipo assim, não para mim, certo? Não é para mim. Para mim, a atividade é só vocês lerem. Mas para vocês, é importante vocês já irem, tipo, fazendo uma organização dessas 3 páginas. Com essa organização, vão tirando os pontos principais, né? Os pontos principais desse capítulo, dessa parte introdutória,
tá, gente? Isso aqui, só lembrando que é a parte introdutória. A gente ainda vai ter mais outros tipos de potenciais, que é o potencial de ação em platô e em ponta, certo? Potencial em ponta também, e o processo de reexcitação. Ok, combinado assim? E aí eu queria, na semana que vem, a gente fechar esse capítulo, na quinta-feira. Eu vou tentar gravar a aula mais cedo, porque essa semana foi bem corrida por causa dos projetos do PIBIC, certo? Mas eu vou tentar gravar mais cedo para poder a gente terminar esse parte de potenciais e começar a contração do músculo. Que essa parte de contração é bem interessante e ela é um pouquinho menor. Ok? Alguma dúvida?